Olá, queridos irmãos e irmãs, edificando famílias saudáveis. Quem aqui vos fala uma vez mais é o pastor Ronaldo Guedes Bezerra, da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, no bairro do Tucuruvi, zona norte da cidade de São Paulo. Muito bem, meus queridos, essa é a nossa aula número 9, do nosso curso Edificando Famílias Saudáveis. E hoje nós vamos começar a falar sobre este tema importantíssimo, no relacionamento conjugal, que é a questão da vida íntima do casal, a vida sexual do casal. Nós vamos aí começar a falar sobre esse assunto hoje. Depois vamos continuar aí em pelo menos mais 2 aulas, ok? Então, vamos lá, gente. Eu vou me basear, para essas aulas, eu volto a me basear agora no livro Sua Família Pode Ser Melhor, do pastor Jaime Kemp. Então, nós vamos começar a estudar um capítulo aqui do livro que tem como título Sexo do ponto de vista de Deus, ok? Então, o nosso autor aqui, ele começa fazendo uma afirmação até bastante interessante, dizendo que há uma necessidade urgente de os pais cristãos desenvolverem uma filosofia cristã sobre sexo e se esforçarem para orientar seus filhos quanto à sua sexualidade e o plano de Deus para o seu relacionamento físico, Por que o autor começa fazendo esta afirmação aqui? Porque, como ele diz, e é verdade, nós vivemos numa sociedade saturada pelo sexo, as pessoas, elas estão sendo bombardeadas com sexo através de todos os meios de comunicação, Antigamente a gente tinha a televisão, propriamente dita, que hoje muita gente não assiste só a TV, Hoje a gente, além da TV, a gente tem aí as mídias, as mídias digitais, as redes sociais, Hoje se consome mais, muitas vezes, canais fechados, Netflix, Então as pessoas assistem filmes, séries, navegam aí pela internet, pelo Facebook, pelo Instagram, enfim, pelas redes sociais, em geral, pelo Twitter e tal. E a gente sabe, gente, não é novidade para ninguém que as redes sociais, as mídias, enfim, estão realmente saturadas, bombardeadas com sexo, Então, a gente tá o tempo inteiro, você abre ali, muitas vezes, você abre ali algo ali na internet, já logo vem muitas vezes uma imagem, é sempre assim, Por exemplo, eu sou assinante do UOL, aí eu abro o UOL ali para ter acesso aquele espaço onde eu vou digitar ali o meu e-mail, para mim entrar na minha caixa de e-mails. Muitas vezes, só de você abrir ali a página do UOL, por exemplo, já vem uma imagem ali, de uma mulher seminua e, um artista, alguma coisa, enfim, a gente vive numa sociedade que ela é saturada de sexo, Parece que tudo gira em torno de sexualidade, tudo gira em torno de lascívia, de malícia, Então, por que o autor está falando aqui sobre a questão até dos filhos? Ele fala justamente por isso, Ele diz então que existe uma necessidade urgente de os pais cristãos desenvolverem uma filosofia cristã sobre o sexo, Porque a Bíblia
tem muito a nos ensinar sobre esse assunto, né? Nós temos que ter uma perspectiva bíblica a respeito desse assunto da sexualidade e até mesmo precisamos orientar os nossos filhos sobre essa questão, né? Orientar os nossos filhos quanto ao plano de Deus para essa questão sexual, para essa questão do relacionamento físico, para que os nossos filhos não sejam, né, orientados de acordo com padrões não cristãos, né, de acordo com padrões mundanos, né? Então, é interessante que ele já comece esse capítulo falando isso. Achei bem interessante, né? Porque às vezes existe um tabu, né, dentro das famílias, mas veja que é papel, né, dos pais até mesmo orientarem os filhos nessa área da sexualidade, conversando, né, muitas vezes abertamente com os filhos para instruí-los a esse respeito, de acordo com os padrões, né, de acordo com os valores da palavra de Deus, né? Bom, e para um cristão que vive numa sociedade que é saturada pelo sexo, né, em que você praticamente em quase todos os meios de comunicação você vai ter apelos sexuais, né? Então, diz aqui o autor que é difícil para o crente, é difícil para o cristão viver numa sociedade assim, sem se contaminar com as suas atitudes, né? É muito difícil para nós, né? E eu diria até, em especial para os homens, né? É muito difícil, né? Porque os homens, eles são muito chamados a atenção pelo olhar, né? A gente vai ver aqui que no processo, né, de excitação até sexual, vamos dizer assim, a mulher, ela vai se excitando à medida que ela vai sendo tocada, né, pelo parceiro. O homem, ele já se excita só com o olhar, né? O olhar já é muitas vezes tudo que o homem precisa, né, para ficar sexualmente excitado. Então, por essa característica masculina, os homens terminam sofrendo bastante, né, nessa sociedade que a gente vive, saturada pelo sexo, em que muitas vezes, né, mesmo que a pessoa não esteja à busca de imagens eróticas, muitas vezes elas vêm, né, porque é muito difícil você assistir um filme hoje em dia, né, que não tenha uma cena, né? Às vezes você quer até assistir um filme ali mais leve, com a família e tal, de repente, lá no meio do filme, lá vem uma cena, né, de sexo, e aí a gente muitas vezes tem que passar aquela cena para frente, né, porque fica até constrangedor, muitas vezes você está numa sala ali com seus filhos, enfim, enfim, então a gente vive, né, numa sociedade assim, né? Às vezes você pega uma série boa, uma série... tem muita coisa que não presta mesmo, mas às vezes tem uma série boa, uma série que, né, eu particularmente gosto muito de ver, assim, séries que sejam baseadas em fatos da vida real, né? Às vezes até baseadas em histórias reais mesmo, né? Mas infelizmente... os produtores, parece que se eles não colocarem ali uma cena, né, mais picante, parece que não vende o produto, né? Então, a gente está o tempo inteiro, né, sujeito a esse tipo de situação. Então, para os homens em especial, como eu estava dizendo, isso é muito difícil, é muito desafiador. Então, o próprio Jaime Kemp, ele diz que é difícil, né, para o crente viver numa sociedade assim, sem se contaminar com as suas atitudes. O cristão, diz ele aqui, fica confuso quanto a como reagir e como saber qual é a vontade de Deus para ele, né? Então, diante desse contexto, muitos cristãos ficam, segundo o autor aqui, ficam confusos, né? Como eu devo reagir, né? Qual é a vontade de Deus em todo esse contexto, né? Então, feita essa introdução, o Jaime vai dizer que a Bíblia tem muito a dizer sobre esse assunto, né? A Bíblia tem muito a ensinar, tem muito a nos orientar sobre
essa questão da sexualidade? A Bíblia, veja bem, a Bíblia não é um manual de sexo, tá? A Bíblia não é um manual de sexo. Mas quando fala do assunto, podemos ter a certeza de que ela é atual e relevante, tá? Então, a Bíblia fala de muitos assuntos. A Bíblia não é um manual de sexo, mas a Bíblia fala sobre esse assunto. A Bíblia ensina sobre esse assunto. E quando ela ensina, nós podemos ter, então, como diz aqui, a certeza de que por ser a palavra de Deus, ela é atual e muito relevante, tá? Então, a palavra de Deus, ela nos dá a melhor perspectiva sobre o sexo, né? Se nós queremos uma perspectiva correta, a melhor perspectiva, a perspectiva correta sobre essa questão da sexualidade, nós vamos encontrar na palavra de Deus, né? Percepção essa, ou perspectiva essa, que não é distorcida e nem negativa, né? Porque o que nós vemos na sociedade, nas mídias, nos filmes, nas séries, né, nos comerciais de televisão, o que nós vemos é o quê? É uma perspectiva distorcida, né, e negativa, né, carnal, e a perspectiva bíblica, ela não é distorcida e nem negativa, tá? É interessante também a gente entender que Deus nos criou seres sexuais para o bem-estar do homem e da mulher. E é seu propósito que entendamos o plano dele para a nossa vida nesta área, né, inclusive. Então veja, gente, é interessante essa afirmação aqui, né, do pastor Jaime Kemp, quando ele diz que Deus nos criou seres sexuais, tá? Então quem nos criou, quem nos criou com a possibilidade de nos relacionarmos sexualmente, quem nos criou assim foi Deus, né? Quem nos criou até mesmo com desejo, né? Com desejo sexual e com a possibilidade de satisfazer esse desejo sexual, quem nos criou assim foi Deus, né? Quando Deus nos criou, Ele já criou o ser humano, Ele já criou o homem e a mulher com a possibilidade, né, de ter, né, desejos sexuais e de satisfazer esses desejos sexuais. E quando Deus nos criou com tais desejos, vamos dizer assim, quando Deus nos criou como seres sexuais, Ele fez isso para o nosso bem-estar, né, para o bem-estar do homem e da mulher. O problema é que depois essa parte, né, esse detalhe da criação de Deus, ele vem sendo distorcido pelo ser humano depois da queda do homem ali no Jardim do Éden, né? Mas o fato é que Deus nos criou seres sexuais, né? Não foi... Até uma vez eu ouvi um pastor falando, né, que às vezes as pessoas pensam que Deus criou o homem e depois chamou o diabo, né, e falou para o diabo, agora coloca o sexo aí, né? Coloca esse desejo sexual aí no ser humano, não é? Não foi isso. Foi Deus quem nos criou. Deus nos criou do jeito que nós somos. Deus nos criou seres sexuais. Deus nos criou com a capacidade de mantermos relações sexuais, né? Até mesmo de termos desejos nessa área e de poder satisfazê-los, né? É claro que a satisfação de tais desejos deve ser dentro dos padrões, dentro dos parâmetros que a palavra de Deus estabelece, tá? Então, o propósito de Deus é que nós possamos entender qual é o plano dele, o plano de Deus para a nossa vida em todas as áreas, inclusive nessa área, né? Nós precisamos entender qual é o plano, qual é o propósito de Deus para as nossas vidas em todas as áreas e inclusive nessa área da sexualidade, tá? Bom, então, gente, nós vamos fazer o quê? Nós vamos agora voltar a um texto que nós já lemos, nós falamos, nós tratamos, né, desse texto em uma das nossas primeiras aulas, não me lembro se foi na primeira ou na segunda aula,
mas nós chegamos a ler esse texto, que é Gênesis capítulo 2. Então, em Gênesis capítulo 2, nós lemos ali sobre o primeiro casamento, né? O primeiro casamento da história humana, que foi o casamento de Adão e Eva, né? O casamento entre Adão e Eva. E ali no versículo 24, então, de Gênesis capítulo 2, as escrituras sagradas descrevem esse casamento entre Adão e Eva, e a palavra de Deus ali descreve esse casamento usando duas palavras muito importantes. O texto diz assim: por isso deixa, a primeira palavra, deixa o homem pai e mãe, e se une, né? A segunda palavra importante, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, né? Então, por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então veja, a primeira palavra importante aqui nesse versículo é a palavra deixa, né? A gente já falou sobre isso acho que foi na primeira aula, se não me engano, né? Então, a primeira palavra importante desse versículo é deixa, ou seja, o homem deixa, né, ou deve deixar emocionalmente de ser filho e se torna marido, né? Quando ocorre o casamento, o homem deixa emocionalmente de ser filho e se torna marido. E a mulher, da mesma forma, deixa emocionalmente de ser filha e assume o papel de esposa, tá? Então, quando não há este abandono, né, este deixar emocional, há problemas no casamento. Né? Então, quando marido ou mulher, ou ambos, não deixam seus pais emocionalmente falando, aí pode ter certeza que vai ter problema no casamento, né? Especialmente na relação, no relacionamento com os sogros, tá? A segunda palavra do versículo que a gente leu, Gênesis 2:24, a segunda palavra importante aqui é a palavra une, né? Do verbo unir, né? Então, no hebraico, essa palavra significa cimentar, né? Vocês devem se lembrar que nós falamos disso já. No hebraico, a palavra unir significa cimentar. Então, o plano original de Deus é que duas pessoas casadas expressem o seu amor mútuo e desfrutem dele através do ato sexual, tá? Porque os dois se unem, né? São cimentados, né? São unidos. Aquela união, ela é sacramentada, vamos dizer assim, no ato sexual, através do ato sexual, né? É interessante isso, porque um casal, quando, vamos imaginar aí, um casal jovem, quando eles contraem núpcias, né, vamos dizer assim, então você tem ali, geralmente como que acontece, né? O casal, ele marca então o casamento, tal, né, todo preparativo, tal. E aí tem o casamento, geralmente acontece o casamento no cartório, né, que é o casamento civil. Depois tem o casamento religioso, que ocorre na igreja, né? E aí então o casal sai para sua lua de mel e então, né, vamos imaginar uma situação ideal, que esse é um casal, tanto homem quanto mulher são virgens, né? Então eles se casaram no civil, eles se casaram no religioso, como a gente fala, e aí eles vão para a lua de mel, e na lua de mel então eles vão ter a sua primeira relação sexual. Então é nesse momento do ato sexual que cimenta, né? Que sacramenta, que une-se então definitivamente aquele casal. Ali o ato sexual ele sacramenta mesmo a união desse casal, tá certo? Então,
é isso, né? O plano de Deus, o plano original de Deus é que duas pessoas, homem e mulher casadas, duas pessoas casadas, expressem o amor de um para com o outro e desfrutem, inclusive, desse amor através do ato sexual, né? Então, gente, o plano de Deus não é separação ou divórcio, tá? Já vamos aqui também enfatizar esse ponto, né? Acho que já falei sobre isso em algum ponto lá atrás do nosso curso, mas vamos aprofundar um pouquinho aqui isso hoje, tá bom? Mas eu vou falar sobre isso no próximo áudio. Aula 9, áudio 2. Então, como nós estávamos dizendo, não é, gente? O plano de Deus não é separação ou divórcio do casal, tá? O relacionamento, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com os princípios de Deus, o relacionamento é para sempre. É até que a morte os separe, tá? E então nós vamos lá para o texto bíblico que está no Evangelho de Mateus, capítulo 19, né? Então ali nós temos alguns fariseus, né, que eram aqueles religiosos. Eles vieram a Jesus, né? E eles fizeram uma pergunta para Jesus, né? Tipo, experimentando Jesus ali, tentando colocar Jesus numa situação embaraçosa, né? Eles perguntam para Jesus o seguinte: é lícito o marido repudiar sua esposa por qualquer motivo? É lícito o marido repudiar a sua esposa por qualquer motivo? E aí Jesus respondeu o seguinte: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? Né? Vocês não leram na Escritura que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E aí depois, nesse texto de Mateus, Jesus cita a passagem de Gênesis 2, que a gente acabou de ler agora há pouco, né? Então Jesus diz: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem, né? Então Jesus ele cita lá o texto de Gênesis, né? Diz que o homem e a mulher, quando se unem, eles se tornam uma só carne, né? Quando eles se unem, então veja, quando acontece o deixar e o unir, né? O que acontece como resultado? Os dois se tornam uma só carne, né? Então você tem 3 momentos aqui: deixar, unir e tornar-se, né? Deixar, unir e tornar-se, 3 verbos, né? Deixou pai e mãe, uniu-se no ato conjugal, resultado, tornaram-se o quê? Uma só carne, né? E aí Jesus diz: de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, Jesus diz: o que Deus ajuntou, não o separe o homem, né? O que Deus uniu, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. E aí, nesse contexto, os fariseus, lá os religiosos, eles não ficaram satisfeitos com a resposta de Jesus e perguntaram ainda, né? Continuaram indagando Jesus e perguntaram o seguinte: por que então Moisés mandou dar carta de divórcio e repudiar, né? Já que Jesus tinha dito que o que Deus ajuntou não separe o homem, então eles indagaram: então por que Moisés mandou, né, dar carta de divórcio? E aí Jesus respondeu: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres. Entretanto, não foi assim desde o princípio, né? Então, a resposta de Jesus para aqueles religiosos foi a seguinte: olha, Moisés permitiu, né, o divórcio, né, permitiu repudiar as vossas mulheres por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o princípio. Ou seja, esse não é
o plano original de Deus. Esse não era o plano original de Deus, né? Então veja, no plano de Deus, gente, a separação entre marido e mulher, no plano de Deus, a separação só deveria ocorrer através da morte, tá? Só através da morte deveria ocorrer a separação de marido e mulher no plano de Deus. Deus permitiu o divórcio por causa da dureza dos corações do povo de Israel. Mas este, como eu já disse há pouco, não era o seu plano original e perfeito, né? Veja, somente o noivo e a noiva que deixaram e se uniram, tornando-se uma só carne, realmente podem desfrutar, dentro do plano de Deus, do relacionamento sexual, tá? Então, qual que é o princípio aqui, né? Que o relacionamento sexual, ele deve ser desfrutado, né? Dentro do plano de Deus, o relacionamento o relacionamento sexual deve ser desfrutado por quem? Tá? Veja, a gente está falando aqui do plano de Deus, né? A gente está falando aqui do princípio bíblico, dos valores bíblicos. Então, dentro desses valores, dentro do plano de Deus, quem é que pode desfrutar do relacionamento sexual? Apenas aqueles que deixaram, se uniram e se tornaram uma só carne, né? Ou seja, é o que a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, mas é aquele princípio que eu tenho afirmado para vocês, que o sexo é uma bênção de Deus, porque Deus já criou o ser humano com com esse dispositivo, vamos dizer assim, já nos criou seres sexuais. Então, sexo é uma bênção de Deus para ser desfrutada no casamento, nem antes do casamento e nem fora do casamento, tá? Vou repetir, sexo é uma bênção de Deus para ser desfrutada dentro do casamento, né? Entre marido e mulher, nem antes do casamento e nem fora do casamento, nem antes de se casarem, né? E nem em uma relação extraconjugal, tá certo? Então, gente, esse é o princípio bíblico, esse é o propósito de Deus, né? Vamos seguir aqui, olha. Em Gênesis capítulo 2, tá? Voltando lá para o texto de Gênesis capítulo 2, versículo 25, nós lemos o seguinte: ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam, tá? Então note, antes de acontecer, né, o pecado ali no Jardim do Éden, antes de acontecer a queda de Adão e Eva ali no Jardim do Éden, a Bíblia diz que o homem e a mulher andavam nus no jardim e não se envergonhavam, né? Uma coisa totalmente natural, totalmente comum para eles andarem nus ali no jardim, coisa que não é natural para nós hoje, né? Tá certo? Então, naquele momento ali de inocência, naquele estado de inocência que eles viviam, então eles andavam nus e não se envergonhavam, né? Então, não havia pecado no mundo ainda ali, né? O homem andava em perfeita comunhão com Deus e um com o outro, tá? Então, naquele momento ali da história humana, vamos dizer assim, né, antes de acontecer o que a gente chama de pecado original, o homem ele tinha perfeita comunhão com Deus, com o próximo, no caso, que era né, apenas duas pessoas. Então Adão e Eva tinham comunhão um com o outro e também tinham comunhão consigo mesmos, né? Eles estavam em uma comunhão plena ali, né? Nessas três dimensões, com Deus, com o próximo e consigo mesmo, tá? Não havia ali nenhum embaraço ou vergonha no relacionamento físico entre Adão e Eva ali, tá? Não havia nenhum embaraço, nenhuma vergonha no relacionamento físico. Mas, todavia, no entretanto, quando o pecado entrou no mundo,
né, nós podemos notar o primeiro resultado em Gênesis 3:7. Aí você avança para o capítulo seguinte de Gênesis, e aí você vai perceber então o resultado, né? Ou seja, o que aconteceu quando o pecado entrou no mundo. Gênesis 3:7 diz assim: abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, né? Veja que eles só perceberam que estavam nus depois que pecaram, né? Percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si, né? Então veja, aqui está, né, aqui o nosso autor, ele diz o seguinte: aqui está uma percepção distorcida. Veja que a distorção, ela entra no mundo depois que acontece o pecado, né, o pecado original, depois que acontece a queda. Então, aqui está uma percepção distorcida. O pecado anuviou, né, embaçou a capacidade do homem de ver Deus como ele é, bem como o seu próximo e a si mesmo. Tá? Então veja, lembra que eu disse, antes do pecado, havia uma perfeita comunhão entre Deus, né, entre o homem e Deus, entre o ser humano e o seu próximo e o ser humano consigo mesmo. Depois do pecado, né, essa capacidade foi embaçada, né? O homem não tinha mais a capacidade de ver Deus como ele é, nem de ver o seu próximo, né, e a si mesmo da maneira mais correta, mais perfeita, mais clara, tá certo? E agora também o homem passa a encarar a sua sexualidade de maneira diferente. Até porque antes disso eles viviam nus, eles não se envergonhavam, não tinha nenhum embaraço, mas agora eles começam a perceber que eles estão nus, né? Que eles estão... Veja que o pecado, ele traz essa sensação, né, de que a gente está a descoberto, né? Que a gente está sem cobertura, não é verdade? Foi assim que Adão e Eva se sentiram ali. Agora o ser humano passa a encarar a sua sexualidade de maneira diferente. Então, quando Adão e Eva ouviram a voz do Senhor Deus, procurando o homem no jardim por volta do meio-dia, né, como ocorria sempre. Então, quando Adão e Eva eles ouvem a voz de Deus procurando eles ali no jardim do Éden por volta do meio-dia, o que eles fizeram? Eles se esconderam da presença do Senhor, né? E aí o Senhor perguntou: onde estás? O homem respondeu: ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Olha só, preste bem atenção nessa resposta do homem. Ele diz a Deus: ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu. Até então ele nunca tinha tido essa preocupação, né? A impressão que o texto dá é que o homem e a mulher, mesmo nus, eles tinham comunhão com Deus, né? Antes da queda, antes do pecado. Mas depois do pecado, ele diz aqui que ele teve medo e se escondeu. Por que ele teve medo e se escondeu? Porque percebeu que estava nu, né? Então, o Jaime Kemp até diz o seguinte: aqui temos o primeiro registro de medo na Bíblia, né? O primeiro registro de medo na Bíblia. E medo do quê? Medo da nudez, né? Ele diz aqui: porque estava nu, tive medo e me escondi. Então ele teve medo do quê? Ele teve medo da nudez e teve medo também porque ele desobedeceu ao Senhor, né? E aí Deus pergunta ao homem: quem te fez saber que você estava nu, né? Quem te fez saber que você estava nu, né? Foi a pergunta que Deus fez para o homem ali, tá? Então veja, desde aquele dia, o sexo tem sido deturpado pela pecaminosidade do homem, tá? Então, até antes da queda, havia um relacionamento físico sem embaraço, sem nenhum tipo de vergonha. Mas a partir daquele dia da queda, o sexo, então, ele passa a ser deturpado, né, pela pecaminosidade do homem, tá? Então note que Deus criou o sexo puro,
Deus criou uma expressão linda do relacionamento conjugal, que é a intimidade física do casal, mas o homem, né, pecador e corrupto, o homem arrastou para a lama dos seus próprios pensamentos e prazeres uma coisa linda que Deus criou. Então, hoje a gente tem e vê essa visão totalmente distorcida da sexualidade humana, né? Por quê? Isso ocorre por causa da queda, né, no Jardim do Éden, e porque o homem, né, como ele diz aqui, o homem arrastou para a lama dos seus próprios pensamentos e dos seus próprios prazeres, uma coisa linda, uma coisa pura, que Deus criou no início, tá certo? Então veja, somente quando estudamos a Bíblia é que podemos ter um ponto de vista divino e voltar a desfrutar desta parte da criação de Deus, tá? Então, somente quando nós nos voltamos para a Bíblia, somente quando nós nos voltamos para a palavra de Deus, é que nós podemos então resgatar, né, o ponto de vista de Deus, o ponto de vista bíblico dessa questão da sexualidade, e aí então voltar a desfrutar, né, desta parte da criação de Deus de maneira correta, de maneira equilibrada, de maneira que nós voltemos, vamos dizer assim, ao propósito de Deus, ao propósito original de Deus, tá? Então, gente, veja, o Jaime Kemp aqui, ele traz pra gente algumas proposições, né, algumas propostas aqui, vamos dizer assim, que a gente não vai conseguir cobrir tudo nessa aula, tá? Por isso que eu disse que nós vamos ter aí pelo menos mais 2 aulas sobre esse assunto, mas nós vamos começar a falar aqui, né? Então, ele fala aqui que o sexo é um privilégio para casados, né? Que seria a primeira proposição. A segunda, o sexo como meio de procriação. A terceira, o sexo como meio de comunicação, né? Quarto, sexo como meio de prazer conjugal, tá? Quinto, né, o sexo como uma experiência de doação, tá? Uma experiência de dar, uma experiência de doação, né? Enfim, e depois teremos outros ensinamentos aqui. Então a gente não vai ter como cobrir tudo isso hoje, né? Vamos com calma, vamos passo a passo, mas nós vamos aqui começar falando desse primeiro ponto. Então, né, que é o sexo privilégio para os casados, tá? Então a gente já falou um pouquinho sobre isso já nessa aula de hoje, né? Então veja, o sexo, de acordo com o plano de Deus, com o propósito original de Deus, ele é restrito ao relacionamento do casamento, tá? Ele é restrito ao relacionamento do casamento. Então veja, o jovem crente está sendo bombardeado diariamente por ideias que parecem bonitas e lógicas a respeito do sexo pré-conjugal, né? É muito interessante isso, porque existem às vezes até muitos casais, né, de namorados aí, e até mesmo noivos cristãos, crentes, que começam até a buscar, né, justificativas para, então, justificar, né, um relacionamento sexual antes do casamento, tá certo? Então, muitas vezes a pessoa fala, mas nós nos amamos, né? Nós nos amamos, nós já decidimos que nós vamos nos casar, nós vamos viver a vida toda juntos, então por que não já, né? Ter um relacionamento sexual antes do casamento, né? Outros até usam outros tipos de argumento, como por exemplo, não, mas a gente precisa fazer sexo antes do casamento, até para ver se nós somos compatíveis nessa área sexual, se nós nos encaixamos nessa área sexual, né? Então veja, não faltam argumentos, né? Como ele diz aqui, né? Até às vezes até aparentemente lógicos, né? Para se justificar o sexo pré-conjugal.
tá? Então, como ele diz aqui, o jovem cristão, ele está sendo bombardeado diariamente por ideias que parecem bonitas, que parecem, né? Preste bem atenção, parecem bonitas, parecem corretas, parecem lógicas a respeito do sexo pré-conjugal. Mas, de acordo com as escrituras, como eu disse para vocês, o sexo é uma bênção de Deus para ser desfrutada dentro do casamento, nem antes do casamento e nem fora do casamento, tá? E também a gente tem, né, seguindo nessa linha aí, a gente tem, infelizmente, os relacionamentos extramaritais, extraconjugais, que parecem ser moda também, né, nos nossos dias. Tanto que, como a gente falou aí, né, muitas vezes você vai assistir aí a um filme, né? Isso acontecia muito, né? Acontece muito, não sei, nas novelas, né? Uma coisa que a gente não recomenda aos cristãos assistirem, né? Novelas, porque é muito interessante, né? Se você for ver as novelas, parece que incentivam, né? Esse tipo de traição, esse tipo de relacionamento extraconjugal, tá certo? Eu continuo aqui no próximo áudio. Aula 9, áudio 3, aqui, né? Muito bem, então a gente está falando aqui que o sexo, né, de acordo do ponto de vista de Deus, ele é restrito ao relacionamento do casamento, tá? O nosso autor aqui, ele cita uma pesquisa, né, que foi realizada, isso há muitos anos atrás, né, porque esse livro é um livro que foi escrito há vários anos. Então ele cita uma pesquisa em que foi feita a seguinte pergunta para os entrevistados, né? Você é a favor do amor livre? Olha a pergunta que foi feita para as pessoas. Você é a favor do amor livre? Então, 80% dos homens e 71% das mulheres responderam que sim, né? Que eram a favor do amor livre. Isso aqui há vários anos atrás, tá? Você pode colocar aqui 20, 30 anos atrás, tá? Há mais de 30 anos, com certeza, foi escrito esse livro. Então, você imagine como seria essa pesquisa hoje, né? Se 80% dos homens e 71% das mulheres naquele tempo já responderam que eram a favor do amor livre, qual seria o resultado dessa pesquisa hoje, né? Mas veja, interessante, diz ele aqui, interessante esta frase amor livre, né? E eu estava lendo aqui concordando com o autor, é bem interessante, amor livre. E ele diz aqui, de fato, isso é uma contradição, porque o amor nunca é livre. E se for livre, não é amor, não é? É uma contradição essa frase, amor livre. Porque o amor, ele nunca é livre. E se for livre, não é amor. Porque o amor verdadeiro, ele exige compromisso. Ele exige promessa. Ele exige fidelidade, né? E essas qualidades, elas estão acabando, elas estão desvanecendo em nossa sociedade moderna, né? Os casais, no altar das igrejas, infelizmente, fazem promessas que nunca pretendem cumprir, né? Então ali, muitas vezes são votos, são promessas apenas de boca para fora, né? Até porque a gente percebe, né, quantos casamentos, infelizmente, não duram, né? É impressionante. Hoje em dia, não é que as pessoas se separam com 2 anos de casado. Tem gente aí se separando com 6 meses de casado, né? Eu acho que qualquer um que está ouvindo essa aula talvez se lembre de algum caso, né, de uma pessoa que casou e 6 meses depois já estava divorciado, já estava separado, não é verdade? Então, é isso. Agora, veja, quando o casal está no altar, né, ali diante de Deus, diante das testemunhas, né? Quando lá no altar você colocou
aquela linda aliança no dedo, né, do seu noivo, da sua noiva, o que você estava dizendo ali? Você estava dizendo primeiramente o seguinte: querido ou querida, com esta aliança eu lhe dou todo o meu amor. Com esta aliança eu me comprometo a lhe dar todo o meu amor. Eu prometo ser fiel. E você será a única pessoa que terá o meu amor. Tá? Isso é o que representa, né, gente, os votos que são feitos ali no altar, diante de Deus e diante das testemunhas, tá? A aliança, né, que a gente coloca nos nossos dedos é também um símbolo, é também uma lembrança, né, uma lembrança constante dos votos, né, fazemos perante o Senhor e perante a sua igreja, tá? Que fique isso, né, bem claro para a gente. A aliança é um símbolo, né, uma lembrança que nós muitas vezes, né, mantemos aí nas nossas mãos, né? É uma lembrança constante dos votos que nós fizemos perante o Senhor e perante a sua igreja, perante as testemunhas ali presentes, tá? Então veja, a palavra de Deus, ela é abundantemente clara em mostrar que o sexo deve ser desfrutado somente por aqueles que deixaram e se uniram e se tornaram uma só carne, tá, gente? Então vamos lá, nós vamos ler aqui 3 textos bíblicos agora, tá? 3 textos bíblicos para que nós possamos então recordar, né, que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é abundantemente clara em mostrar que o sexo, ele só deve ser desfrutado por quem? Por aqueles que deixaram, se uniram e se tornaram uma só carne, né? Voltando para aquele texto de Gênesis 2, tá? Então, quais são os 3 textos que nós vamos citar agora? Primeiro, Hebreus, capítulo 13, versículo 4. O que diz ali em Hebreus 13, 4? Diz assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros, tá? Então, esse texto aqui está dizendo que, né, o matrimônio, ele deve ser digno de honra entre todas as pessoas, e bem como o leito sem mácula, né? Então, que o nosso leito conjugal seja imaculado, né? Por quê? Porque Deus julgará os impuros e adúlteros, tá? Então, gente, esse texto aqui, eu acredito que a gente poderia, né, esmiuçar mais, né? Mas a gente não tem tempo aqui, infelizmente. Mas veja que todo tipo de impureza e de adultério, né, não deve, em hipótese alguma, subir ao nosso leito conjugal, tá? Tá bem claro aqui, tá certo? Muito bem. Outro texto que nós temos é o texto de 1 Tessalonicenses, né? Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 3 até o versículo 7. Então, o que diz ali o apóstolo Paulo? Ele diz assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Né? Qual é a vontade de Deus? A nossa santificação, a nossa consagração, a nossa separação, né? Aí ele continua: que vos abstenhais da prostituição, né? Que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Tá? Então, ele diz aqui, né, uma exortação que nós, né, claro que dependemos da graça, da capacitação de Deus, do Espírito Santo, mas que nós saibamos possuir o nosso corpo, né, controlar aí as nossas
os nossos desejos, né, sexuais, vamos dizer assim, né, que cada um saiba possuir o seu próprio corpo em santificação e honra, né, não com desejo de lascívia, né? Temos que tomar muito cuidado, né, com essa questão da lascívia. É algo que a gente precisa vigiar, né? Tanto homens como mulheres, mas eu penso, falo aqui, né, eu como um homem, né, como um representante do sexo masculino aqui, né, que nós homens, temos que ficar muito vigilantes quanto a isso, porque é uma batalha constante, né? Então ele está falando aqui que nós temos que buscar a santificação, né? Não com desejo de lascívia, tá certo? E aí ele continua aqui, né? E que nesta matéria, ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor conta todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador, né? O Senhor é o vingador, né? Contra todas estas coisas, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim em santificação. Deus não nos chamou para a impureza, e sim em santificação. Então, no meio dessa sociedade que a gente vive, que está saturada pelo sexo, né, nós temos que entender que Deus nos chamou para a pureza, né? Deus não nos chamou para a impureza, para a lascívia, né? Deus nos chamou para a pureza, para a santificação, né, gente? Então, é um grande desafio a gente viver isso aqui em meio ao nosso tempo, porque eu penso que nunca houve um tempo tão difícil para as pessoas manterem a santificação quanto o nosso, né? Muito bem. E aqui até diz também, interessante, né? Ele fala que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, né? O que é defraudar? É você despertar um sentimento em outra pessoa, uma atração, né? Um desejo que você não possa satisfazer, tá? Então, tanto homens, né, quanto mulheres não podem despertar em outra pessoa, né, do sexo oposto, um desejo que você não possa satisfazer. Você só pode despertar um desejo no seu cônjuge, porque aí você poderá, então, como marido, como mulher, satisfazer esse desejo do seu cônjuge. Mas muito cuidado, né? E aqui serve tanto a homens como para mulheres, mas eu penso que em especial as mulheres, porque, né, muitas vezes uma mulher, né, aí mal intencionada ou displicente ou negligente, às vezes na maneira de vestir, né, na maneira de falar, na maneira de olhar, né, pode terminar despertando em um homem, né, desejos que ela não possa, de acordo com a vontade de Deus, né, com a palavra de Deus, com os princípios de Deus, que essa mulher não possa satisfazer, porque de repente ela já é casada com outro homem, né? Mas se anda de maneira sedutora, né, vestida de maneira sedutora, com palavras ali e tal, com olhares, pode defraudar. Então é isso que o texto está dizendo, né, que ninguém defraude, né, ninguém defraude ao seu irmão. Então, tanto homens, né, como mulheres podem de repente despertar em uma pessoa do sexo oposto um desejo que não está apto para satisfazer. Então, muito cuidado aqui, tá? Vamos seguir aqui, gente. 1 Coríntios capítulo 7, né? 1 Coríntios capítulo 7, versículo de 1 a 5. Aqui o apóstolo Paulo diz: quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque mulher. Né? Paulo diz aqui que o ideal seria, né, o ideal seria que o homem não tocasse em mulher, né? Mas, diz ele, por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido, né? Então, cada um
cada homem tem a sua própria esposa e cada mulher seu próprio marido. Aí ele diz aqui, olha, o marido conceda à esposa o que lhe é devido. E também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. Né? Veja como a Bíblia ensina aqui sobre essa questão, né, gente? Do que Paulo está dizendo aqui? Sobre a questão sexual, é óbvio. O marido conceda à esposa o que lhe é devido. Né? E também, semelhantemente, a esposa conceda ao seu marido o que lhe é devido. Nessa questão, justamente, da satisfação, né? da sexualidade, dos desejos sexuais. E Paulo vai além. Ele diz aqui, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Então veja, quando você se casa, o seu corpo, em certo sentido, já não te pertence mais. O seu corpo é do seu cônjuge, tá? Então, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E, semelhantemente, o marido também já não tem mais poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Tá? E aí Paulo segue. Portanto, né, ele segue aqui. Não vos priveis um ao outro. Tá? Não vos priveis um ao outro. Então, uma vez que você se casou, né, você também tem esse papel de satisfazer os desejos sexuais do seu cônjuge. Tá? Marido tem o papel de satisfazer os desejos sexuais da sua esposa e a esposa tem o dever de satisfazer os desejos sexuais do seu marido, tá? Tanto que ele diz aqui, não vos priveis um ao outro. Aí ele diz aqui, salvo, ele abre uma exceção aqui, né? Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Né? Então, ele diz aqui que o casal, né, por mútuo consentimento, não pode ser só de uma das partes. Né? Então, o marido vai procurar a esposa ali para um momento de um relacionamento íntimo, a esposa fala, eu não posso porque eu fiz um propósito aqui de orar, então hoje eu não posso. Mas, veja, a mulher não pode fazer isso por uma decisão unilateral. O texto diz aqui, salvo talvez por mútuo consentimento. Tem que ser um consentimento mútuo, né? E por algum tempo só também, tá? Para vos dedicardes à oração. E, diz o quê? Novamente vos ajuntardes. Né? Cumprido esse período, vamos dizer, uma semana, né? que o casal entrou em acordo para que pudessem se dedicar à oração, enfim, tá? Mas depois tem que se juntar novamente. Por quê? Como diz o texto, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Né? Então, quando um casal fica sem, né, sem a prática regular, né, da atividade, do ato sexual, isso abre ocasiões, né, para que Satanás tente tanto um quanto o outro, tanto o homem como a mulher, tá certo? Então, gente, é isso, né? Eu penso que tá bem claro aqui pra gente, né, que o sexo é um privilegiado para os, o sexo é um privilégio para os casados, tá? Outra coisa outro ponto, segundo ponto, esse é o primeiro ponto, é a primeira proposição. A segunda proposição é que o sexo também, ele foi estabelecido por Deus também para a procriação, né? Então, um dos propósitos da relação sexual, né, é que ele é destinado, né, o sexo no casamento é destinado a gerar filhos, né? A gente tem aquele texto de Gênesis 1:28 que diz assim, e Deus
os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, tá? Então, um dos propósitos principais da nossa sexualidade é gerar filhos. Salmo 127, versículo 3 e versículo 4 dizem: os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Né? Então, os filhos, eles são uma bênção para qualquer família, né, gente? Então, é isso. Gente, então, nós vamos parar por aqui hoje a nossa aula, tá? Mas eu pergunto para você, só para deixar aqui cenas dos próximos capítulos, né? O sexo, ele foi estabelecido de Deus, ele foi estabelecido por Deus, melhor dizendo, apenas para procriação? Há outros propósitos no relacionamento sexual entre marido e esposa ou apenas procriar, né? Então, nós vamos falar sobre isso na próxima aula. Nós vamos ver na próxima aula que o sexo, ele é mais do que, né, apenas para procriar. Ele é um meio de comunicação. Ele também é uma forma de prazer sexual, sim, né? É uma forma de prazer conjugal, o sexo, tá? E é também uma experiência de se doar, né, ao seu cônjuge, tá? Mas sobre isso, com a permissão de Deus, falaremos na próxima aula. Espero que você tenha aprendido nesta aula e peço que você compartilhe essas aulas com outras pessoas, né, que você possa ouvir, né, mais vezes essa aula para captar aí todos os princípios que estão sendo passados, mas em especial também peço muito que você compartilhe, que você divulgue esse curso para outras pessoas, né? Se você está sendo abençoado, pense também em incentivar outras pessoas a serem abençoadas, ok? Então, Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula, permitindo Deus.